O Observatório da Imprensa está de volta. No programa de hoje, o caso do jornalista filipino que durante anos escondeu o fato de que era um imigrante ilegal nos Estados Unidos. Começamos este bloco com uma participação da correspondente Lúcia Guimarães. Para ela, a mídia americana está fazendo mais barulho do que devia. A controvérsia que se seguiu à publicação do artigo do José Antônio Vargas foi muito concentrada na condição dele de repórter ou ex-repórter, uma vez que ele não trabalha mais numa redação. Ele foi acusado de ter se tornado um militante, o que ele é. Ele formou um grupo para defender os direitos dos imigrantes e a reforma da lei de imigração nos Estados Unidos. A outra questão é se, como jornalista, ele não anula a reputação dele por confessar que mentiu. Ele escreveu centenas de reportagens, ganhou um prêmio Pulitzer. Ele, ao que se sabe, nunca nenhuma fonte entrevistada por ele o acusou de mentir enquanto repórter. O ombudsman do Washington Post disse que, apesar de não ser um homem público, ele traiu a confiança do público ao mentir. Um outro editor disse a mesma coisa. O Jack Schaefer, que é um famoso crítico de mídia da revista Slate, comparou o José Antônio Vargas à infame Janet Cook, que foi uma repórter que criou um personagem, um menino viciado em heroína, e ganhou um Pulitzer que o Washington Post teve que devolver porque o menino não existia. Para essas pessoas, eu faria a seguinte sugestão. Se alguém chegar na redação do Washington Post hoje e disser que todos os jornalistas que contrataram um imigrante ilegal para fazer faxina na sua casa, cortar grama ou cuidar dos seus filhos devem se retirar da redação, no dia seguinte eu acho que não sai o jornal. De Londres, o correspondente Cílio Bocaneira nos convida a uma reflexão sobre a questão da imigração tão combatida em diversos países. O episódio da demissão desse repórter, José Antônio Vargas, vai além de um problema envolvendo apenas um jornalista profissional. Toca numa questão bem mais sensível, que é a da imigração de uma forma geral. Esse é um tema que preocupa sobretudo no mundo rico, destino habitual de imigrantes de todos os tipos, legais e ilegais, ou seja, documentados ou não. Neste mundo globalizado em que capital, mercadorias, investimentos cruzam fronteiras com facilidade, gente não passa, seres humanos são barrados. Mais ainda se não for, o caso dele, muito mais incômodo, porque não exercia os papéis tradicionais dos imigrantes ilegais, não documentados, trabalho doméstico, limpeza, trabalho de campo, faxina. Esse rapaz, ele ousou trabalhar num local de elite, num jornal, vários jornais, inclusive no Washington Post, e mais ainda, ousou ganhar um prêmio, o maior prêmio americano de jornalismo, que é o Pulitzer. A alegação para demiti-lo é que ele teria mentido para o chefe ao não revelar o seu passado. Ora, se alguém, alguns anos atrás, na condição de gay, também não revelaria isso ao chefe. Isso aconteceu com certamente dezenas, se não centenas de profissionais. Alguém que na adolescência ou mesmo depois fumou maconha, cheirou cocaína, também não revelava isso para os chefes. Esses fatos desqualificariam essas pessoas como profissionais, impediriam que cobrissem honestamente eventos ligados ao mundo gay ou ao tráfico de drogas, para usar os dois exemplos. Sugerir que uma redação seja ou deva ser um santuário onde todos os jornalistas lavam mais branco é no mínimo ingenuidade, às vezes má fé. Se as leis americanas de imigração proíbem que ele trabalhe, o exemplo de Zé Antônio é mais uma demonstração que é hora de rever essas leis. Afinal de contas, a não ser pelos poucos apaches, comanches, navajos e originários de outras tribos nativos do solo que virou os Estados Unidos, todos os americanos descendem de quem um dia imigrou para lá. Os telespectadores estão nos perguntando o endereço correto, completo do site do José Antônio Vargas. É José Antônio Vargas, sem acento, .com.
que está aqui. Rosenthal, eu só queria esclarecer porque as ponderações do Catani criaram uma certa, digamos, uma dualidade, não é? Quer dizer, ele não estava mais no Washington Post, mas estava fazendo uma matéria já há algum tempo para o Washington Post. Essa matéria vinha sendo checada pela chefia, né? Porque isso é um processo lá muito rigoroso. E, num determinado momento, quando os chefes leram toda a matéria, e isso foi em junho, não é? Chegaram à conclusão de que não poderiam publicá-la. E aí cortaram essa colaboração dele, e a matéria não foi publicada, ele saiu correndo e levou para o New York Times, que publicou na íntegra e com esse desfecho, né? Eu acho que confere. Eu acho que, quer dizer, ele não era empregado do Washington Post mais, como ele disse, mas ele ele propôs essa mesma pauta para o Washington Post e iniciou o processo. O Washington Post, obviamente, estava assustado com essa história, porque, na realidade, o Washington Post legalmente não deveria ter contratado o José. Mas o importante aí é que ele realmente estava tomando uma decisão de mudar de lado. Quer dizer, ele criou esse website, ele tomou a decisão de participar de um grande movimento que existe nos Estados Unidos há 10 anos, a favor da lei chamada DREAM, que é uma lei que permitiria... DREAM, sonho, mas é uma sigla, que eu não me lembro exatamente as palavras, mas que é uma lei para justamente legalizar pessoas como ele. Ou seja, crianças que foram para os Estados Unidos como crianças e que terminaram a faculdade, alguns serviram o exército, etc., e que, de repente, necessitam, como diria, sair do armário, se apresentar como indocumentado. Uma forma de afirmação, exatamente, de identidade. Foi uma marcha há uns meses atrás de uns rapazes que saíram de Miami caminhando até Washington para uma marcha a favor dessa lei que quase passou, mas não conseguiu passar. Mas o presidente Obama é a favor dessa lei. Agora, Bernardo Kuczynski, tem aí... você é muito mais novo, mas eu sou mais velho aqui do grupo e da audiência, provavelmente. Mas eu me lembro um episódio brasileiro que também é muito dramático. Isso foi no início dos anos 50, 52, quando Samuel Weiner tinha lançado A Última Hora. O seu ex-amigo dileto, então tornado inimigo, Carlos Lacerda, lembrou-se de que o Samuel Weiner não tinha nascido no Brasil e os seus pais tinham registrado ele como brasileiro. E aí a comissão de inquérito, a comissão parlamentar de inquérito, Lacerda fez um escândalo danado e o Samuel podia, perder o jornal e ser expulso do país. Felizmente, ele, no interregno, casou-se com a Danusa Leão, Danusa Weiner, teve filhos brasileiros, e aí o processo não pôde correr. Mas foi uma coisa dramática, não é? Quer dizer, provando que esse chauvinismo, essas barreiras são muito rigorosas, inclusive no Brasil dos anos 50. Não é? Kuczynski, como é que você vê essa questão? Exatamente, mas o Samuel Weiner, ele revolucionou o jornalismo brasileiro, como todos nós sabemos. E foi na verdade, a luta era política. A questão da nacionalidade dele foi apenas um pretexto. Mas eu penso que no caso do Vargas, desse José Antônio Vargas, não do Vargas da época do Samuel Weiner, mas o nosso Vargas aqui, a questão não é política. Essa é a minha opinião. Eu, aliás, quando comecei a ler o testemunho dele, eu até escrevi aqui, manifesto político.
ele decide fazer um manifesto político contra as injustiças da lei de imigração. Mas, à medida que eu fui lendo, eu percebi que não foi isto. Ele criou uma situação para ele mesmo que se tornou insustentável e leva ele, num determinado momento, a ter que romper isto da única forma que ele encontrou, que era de assumir uma outra personalidade, contando toda a história da vida dele. Quer dizer, o drama dele é um drama pessoal. Não vejo isso fundamentalmente como uma questão política. Ele, obviamente, é vítima das circunstâncias, enfiam ele nesse processo de forjar documentos, de adulterar documentos, já desde que ele era adolescente, e ele vai alimentando esse processo ele mesmo. Ele faz do jornalismo uma forma de se tornar aceitável pela sociedade, pela elite americana, quando nós sabemos que ele já era um outsider. Antes de ser ilegal, ele já é um outsider, porque ele é um filipino. Então, ele chega a um ponto em que ele não pode mais conviver com a própria comunidade na qual ele queria ser aceito. E ele só encontra um caminho. O mesmo caminho que ele encontrou quando ele saiu do armário e se declarou gay. É o mesmo processo, né? Então, eu vejo isso basicamente como um drama humano e não como um movimento político, né? Essa é a minha visão desse processo. Roberto Catani, queria saber a sua opinião sobre tudo isso que nós estamos tocando aqui adiante. Bom, eu acho também que uma parte de tudo isso é a hipocrisia da sociedade americana. Por exemplo, podemos lembrar que hoje em dia um imigrante ilegal nos Estados Unidos, se ele serve no exército americano, ele se torna automaticamente cidadão americano. Então, servir no exército vale para se tornar americano, ganhar o prêmio Pulitzer não vale para se tornar cidadão americano. Por quê? Por que essa diferença tão grande? Qual é a coisa pela qual o Vargas não conseguiu se regularizar, apesar dele ele tentou várias vezes, de alguma forma, se regularizar e não conseguiu. Agora, aqueles que vão combater no Iraque para o exército americano, aí sim eles se regularizam. Eu acho que o Vargas é um caso importante para justamente, hoje em dia, eu acho que a imigração ilegal é um problema extremamente quente, até porque a gente sabe o quão difícil é se regularizar nos Estados Unidos de todos os pontos de vista. E aí o Vargas trouxe à tona esse problema. Então, eu acho que ele deveria ser, pelo contrário, ele tem um mérito grande, em vez de ter o perigo que ele seja até expulso e assim por diante. Rosenthal, a Ana Fernandes, aqui do Rio de Janeiro, telespectadora, ela tem uma pergunta aqui para o nosso programa. Quais foram as reais intenções de José Antônio Vargas? Levantar a causa dos imigrantes ou evitar que um dia esse fato, a mentira que ele contou, o prejudicasse? Eu acho que as duas coisas. O Bernardo estava colocando muito no ponto de vista do drama psicológico pessoal, que o Bernardo tem toda a razão, aparece no artigo muito claramente que ele estava agonizando, etc. Mas, ao mesmo tempo, aparece que ele tinha mais 5 anos de tranquilidade. Ele tinha conseguido uma carteira de motorista do estado de Washington até 2016. Ou seja, do ponto de vista estritamente legal. Ele estava bem por mais 5 anos. Mas eu acho que ele... existe também esse componente político. Tanto é assim que ele virou um militante da causa. Ele diz que ele foi motivado ao ver esses rapazes que estavam caminhando de Miami para Washington. E tudo que ele está fazendo agora
é lutar por esse Dream Act, que é a lei que o beneficiaria não só a ele, e que é, eu acho, a coisa da reforma de imigração que os Estados Unidos tanto precisam, a coisa com mais chance de passar agora. Então, ele botou essa lei nas manchetes. Claro, claro. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já.